Bem, se estiverem de acordo, vamos começar mais uma reunião de Câmara. Sejam bem-vindos. Não sei se temos alguma ata para ser votada hoje. Temos? Tenha vontade. Bom dia, Sr. Presidente, bom dia, Srs. Vereadores, estimado público. Em relação à ata, eu queria pedir que se fosse aprovada na próxima reunião, porque eu tenho algumas alterações a sugerir. Está bem? Pode ser. Antes da ordem do dia, alguns vereadores querem intervir? Tenha a bondade, Sr. Vereador Sala. Trazia algumas questões que me foram colocadas. Uma delas referente ao depósito de água do Azinhal. Foi-me dito que está a extravasar água para o exterior, portanto gostava que verificassem se a situação é mesmo assim. E depois gostava de saber como é que estão as obras do passadiço em altura, se está tudo a correr em conformidade, se há algumas alterações. É só. Muito bem. Mais alguma questão? Tenha a bondade, Sra. Vereadora Vera. Muito bom dia a todos. Sr. Presidente, eu tenho sido abordada relativamente ao reinício do mercado mensal de Castro Marim, assim como de outras pequenas feirinhas, porque as pessoas agora neste momento já veem a movimentação a nível desse género nos outros concelhos. E eu acho que é importante, eu sei que depende tudo do delegado de saúde de cada concelho e de cada zona, portanto, de residência aqui no Algarve, mas era importante que o município de Castro Marim, o Sr. Presidente, mensalmente pudesse fazer um balanço da situação para que as pessoas se mantivessem informadas, porque nós próprios também já não sabemos o que justificar, dizemos que depende do delegado de saúde, mas as pessoas depois não entendem como nos outros concelhos está tudo a avançar e aqui continua a ser o seu pequeno mercado mensal. Obrigada. Sim, alguns vereadores querem intervir? Vereador Vítor Rosa. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, público que nos está a ouvir lá em casa, bom dia. Só aqui, relativamente aqui à questão do depósito de água do Azinhal, dizer que é uma estrutura que carece de intervenção, como toda a gente consegue reparar nisso, portanto está programado fazer ali, pois obviamente, uma requalificação daquele equipamento. É verdade que agora tem tido ali algumas fugas, estamos aqui a fazer ensaios também de pressões e de ligações a todo o projeto de abastecimento de água e, portanto, é normal que haja ali algumas perdas. Em todo o caso, vamos verificar se normalmente, quando há, posso acrescentar, quando há aquele reservatório é abastecido diretamente pela estação elevatória das águas do Algarve, que está no Beliche, portanto, na zona do Beliche, e, portanto, há um sistema de informatizado que dá logo a indicação se há perdas significativas de água ou não. Portanto, por aí estamos descansados. Relativamente aqui a alguma perda pontual, pois vamos verificar se é uma coisa que ocorreu. E agradeço o reparo. O passadiço, se calhar, perdia depois à vereadora, à vice-presidente, para falar um pouco, uma vez que é uma obra municipal e está a decorrer sobre a sua competência. Nos mercados, feirinhas e pontos de situação, independentemente daquilo que se possa ainda aportar aqui do Sr. Vice-Presidente e do Sr. Presidente, o outdoor que colocámos em vários locais aqui do município, é claro, não é? O vírus ainda anda aí, acho que todos percebemos isso. Não tem sido uma gestão fácil, entendam, porque depende muito também do seu delegado de saúde, não depende inteiramente, não é exclusivo, porque senão, então os outros delegados de saúde nos outros municípios teriam uma postura provavelmente idêntica. Agora, isto são balanças complicadas de gerir. Temos tido aqui uma perspectiva de autorizar determinados equipamentos que estão regulados por si, ou seja, têm seguros de funcionamento, têm a competência ou capacidade de impor normas, e se nós imporem e se não as praticarem, estaremos nós aqui atentos para isso. Agora, relativamente às feirinhas, que é aquilo que nós realmente mais diz às pessoas, porque são pessoas aqui do concelho que vão vender as suas coisas, tem estado a ser daqui equacionado a possibilidade de se avançar em alguns momentos. Agora, é óbvio que são sempre situações
que a proximidade é que é aqui o problema. As pessoas depois são bancas de vendas pequenas, teriam que estar espaçadas, depois não cabiam todos, e depois uns podiam ir vender, outros não. Quer dizer, criamos aqui problemas que não é só a permissão. Ou seja, gostaríamos nós que não tivéssemos Covid nenhum e que as coisas funcionassem e fluíssem normal. Mas pronto, só deixar a nota, portanto, se calhar falei muito e não disse nada, deixar a nota que obviamente é uma preocupação nossa e queremos encontrar aqui soluções e, aliás, tentado já aqui a ser equacionado algum tipo de abertura nesse aspecto, mas é como diz, se calhar fazer um ponto de situação mensal e ver a possibilidade de avançar com determinado tipo de atividades. Não é? Pronto, é só o que tenho. Sra. Vereadora Filomena Sintra. Muito bom dia a todos. Começo com um ponto de informação sobre o assinalar do dia da nossa padroeira, da Nossa Senhora dos Mártires. Foi feita uma reunião com a paróquia e isto tudo cruza sempre com as mesmas dificuldades. Existem regras da Direção-Geral de Saúde, existe um problema que é de saúde pública e as regras são todas recomendações e que nós nas recomendações vamos acatando ou alargando o nosso entendimento dessas recomendações. E para a festa, a tradicional festa, reunidos e ponderados todos os valores, a paróquia considerou que não havia condições para fazer a procissão, que traz milhares de pessoas à vila, porque é difícil. Podemos ter alguma hipocrisia a dizer é possível, mas como existem em outras festas programadas para o país, mas é difícil. Sabemos como é que é o momento da devoção, do envolvimento das pessoas na adoração à Santa. É um bocado irresponsabilidade pensar que as normas são suscetíveis de cumprir com a procissão. E perante tanta dificuldade, a paróquia, com o nosso apoio, resolveu fazer a celebração da palavra num espaço aberto e entendeu-se que seria espaço aberto com entradas controladas, tal como determinam as regras da Direção-Geral de Saúde. É que estas regras saíram e parece que de repente o país esqueceu que estas regras existem. E, portanto, achou-se que o melhor sítio seria a Praça 1º de Maio. Se a Igreja tem uma capacidade para 120, 130, 150 fiéis poderem presenciar a celebração da palavra, que é um momento alto para quem é crente da comemoração e do dia, e resolveu, com o nosso apoio, que faremos toda a logística, divulgação, apoio técnico, GNR, far-se-á a celebração na Praça 1º de Maio com lugares pré-reservados. Porquê? Porque as regras são, a família pode ficar junta, quem não é da família tem que ficar afastado de X metros, e isso não é fácil, como devem imaginar, organizar no próprio momento. Acho que quem é devoto e quem gostaria de estar presente tem uma capacidade maior, o espaço vai ser muito maior, vai estar abrilhantado tanto pelo coro da igreja e também haverá um momento musical no fim, haverá uma parte inicial da oração com o terço, com o rezado do terço, e procuraremos em cada casa, teremos som de linha na vila, procuraremos em cada casa e nos nossos corações fazer essa viagem interior que normalmente se faz com a procissão. É um esforço que temos que fazer, mas acho que quem é crente e acredita em qualquer sítio, e portanto gostaríamos muito que, em primeiro lugar, aqueles que gostam de estar presentes conseguissem fazer a reserva do lugar e entendam isso. É uma forma que a paróquia, a igreja teve de não fechar esta atividade para num dia tão importante. É um esforço muito grande que está a ser feito para que corra tudo bem, porque se estivermos a falar de 250 lugares, que é o que estamos mais ou menos a estimar, mesmo assim é muita gente, não sabemos se vamos ter essa capacidade, porque depende se são famílias, se não são famílias, se são individuais,
e fazemos um apelo muito sincero em nome da paróquia e da Câmara Municipal que colabora e da Junta, com certeza também colaborará, para que as coisas corram bem. E o correr bem depende de cada um de nós e da nossa tolerância para que assim seja. Depois, isto cruza-se aqui com outra questão que tem a ver com o Dr. Mariano Ayala, o delegado de saúde, e que às vezes nos é confortável ter um delegado de saúde como temos, porque ainda ontem, numa conversa muito informal, porque tinha esta questão muito informal com o Sr. Provedor da Santa Casa, eu questiono-me, quer dizer, se há estas normas, mas quais são os apoios que existem para que se cumpram estas normas, para estas instituições, para que as coisas corram bem? Não existem. E então é muito feio, a meu ver, em Portugal temos um dedo indicador muito grande, maior que o nariz do Pinóquio, e quando acontece qualquer coisa de mal, vamos logo apontar o dedo ao mais frágil. E lembro-me aquilo que aconteceu em Monsaraz, não sou juiz, mas ponho-me a pensar, tivemos aqui a sorte de ter uma direção e um provedor na Santa Casa com uma capacidade de organizar imediatamente o lar em equipas espelho, mas também tivemos um delegado de saúde que, antes do país entrar no confinamento, ele colocou-nos em confinamento e colocou-nos o cutelo da consciência. E, portanto, as coisas acontecem, costumo dizer muitas vezes, a sorte dá muito trabalho e significa muito esforço. E, portanto, nós, hoje, o risco de transmissão é maior do que no momento em que confinamos, porque há mais gente, não é? Mais números, o vírus circula. E, portanto, temos que pensar que nós gostaríamos imenso e estamos a trabalhar imenso para que a economia funcione minimamente. Tenho a preocupação, quase todas as noites circulo ali à altura, também foi à Praia Verde, que é os sítios onde temos maior densidade de procura do turismo. As coisas estão a acontecer, existe dinamismo neste nosso pequeno espaço, não somos uma ilha, portanto o Algarve vai sofrer muito e não podemos pensar que por as coisas estarem minimamente a acontecer aqui no Concelho de Castramarim, que vamos estar bem. Não, o Algarve vai estar mal. E, portanto, temos que estar aqui para ajudar. É um momento, o verão, e com a procura que temos tido aqui, é o momento para ganhar um balão de oxigênio para poder sobreviver no longo inverno. Chova ou não chova, será um longo inverno no sentido do frio e da dificuldade. Mas teremos que ser formiguinhas e ajudar que as pessoas sejam formiguinhas neste verão. No entanto, quando nos perguntam os mercados, as feirinhas, e é tudo muito difícil de equacionar. E há 3 dimensões que temos que ver, na minha perspectiva: a económica, a social e a empresarial, a local. O que é que isso contribui diretamente? Porque temos que ponderar nessas 3 dimensões, e acho que o Dr. Delegado de Saúde é uma pessoa que a sua primeira grande preocupação e visão é a saúde pública, e a saúde pública obrigar-nos a estar todos sossegados, porque o vírus não iria passar se estivéssemos todos sossegados. No entanto, tem uma grande sensibilidade para aquilo que é a economia e a necessidade de haver atividade económica para que hajam menos dificuldades sociais à frente. E é esses equilíbrios, isto é só uma generalização, porque hoje, por exemplo, a cada dia, a Vera tem razão quando diz que devemos fazer um ponto de situação, não é ao mês, nós fazemos ponto de situação às vezes, à semana, os mais formais, e às vezes mudamos de opinião dia para dia, é porque as coisas são variáveis e, portanto, entendo quem está de fora, uma semana muda muita coisa, outra semana muda muita coisa, e nós estamos tão imbuídos nas decisões que às vezes não partilhamos essas decisões da mesma maneira, que não são únicas, são de uma comissão alargada, e dizer que devemos sentir grande orgulho de ter um delegado de saúde como temos. E temos uma equipa na subcomissão que nunca faltam, estão sempre presentes, ou pessoalmente ou por videoconferência, que é uma comissão alargada, com vários participantes, e ninguém tem uma opinião exata sobre o que é que deve fazer. E a decisão é difícil. Portanto, para dizer que vamos propor, hoje vamos discutir a possibilidade de
ter até 10 passos de venda em altura daquelas barraquinhas, antes tinham 20, 30, até 10, em que se ponha uma rotatividade, em que há um plano de contingência assegurado, distanciamentos, dispensadores de gel junto às bancas, distanciadores junto à banca, informação junto a cada banca, mas só para 10. Vamos hoje discutir se há condições para, pelo menos nestas 2, 3 semanas de agosto, as pessoas que têm os figos, o queijo em casa, o mel, que sempre se prepararam ao longo do ano para vender, na expectativa dos mercadinhos, possam pelo menos escoar algum dos seus produtos. Não lhe sei dizer hoje, amanhã já lhe sei dizer, ou hoje no final do dia. Portanto, as discussões são assim. Quanto ao passadiço, está a decorrer normalmente. Como sabe, havia um problema com a impossibilidade de fazermos a obra no verão, da Agência Portuguesa do Ambiente. Foi ultrapassado. Houve aqui uma tolerância muito grande da Agência Portuguesa do Ambiente e da Capitania para que os trabalhos em paralelo pudessem acontecer. E às vezes sentimos mais intensidade da obra porque há muito pré-fabricação. Todas as madeiras são cortadas e são montadas na fábrica, na zona centro do país, e depois são colocadas, e depois há movimentos mais intensos nos dias do que noutros. Quanto ao traçado, foi estudada uma alteração ao traçado, depois de vários pedidos, depois de uma reunião alargada técnica, exclusivamente técnica. Não há possibilidade técnica de alterar o traçado, porque, para que entendam, para ferir o passadiço, para fazer novas aberturas para o passadiço, para passarem viaturas para o areal, tem que haver uma inclinação mínima ou máxima admissível nas zonas convergentes para o que baixa, não é? Temos o passadiço a uma altura, a zona principal da altura é onde o passadiço está mais alto. Há zonas, na zona, por exemplo, da designada Praia das Primas, o passadiço há zonas que está a meio metro da duna, porque ali a duna não está ferida, não está danificada, enquanto ali na frente da altura parece que agora fica muito acima, porque ao longo dos anos não se permitiu a sedimentação nem a formação da duna. Portanto, aquilo vai acabar por estar a outro nível. A reunião com os concessionários, que é promovida pela APA, pela Agência Portuguesa do Ambiente, acontecerá em setembro. Não vamos importuná-los agora no verão. Eles têm que entregar uma proposta, uma pré-proposta em setembro, para a requalificação daqueles apoios e, portanto, iremos fazer uma adaptação do passadiço provisória aos apoios. Em 2021 tem que iniciar a sua construção e em 2022 tem que se compatibilizar as duas coisas. Os apoios estarão, se tudo correr bem, se tivermos cá, se houver saúde e capacidade financeira e técnica, os passadiços estarão ao nível os apoios de praia estarão ao nível dos passadiços. À frente do passadiço, mais para o lado do mar, mas ao nível do passadiço. Quanto ao depósito, só para dizer, ao depósito do Azinhal, para acrescentar ao que o colega Vítor disse, é que estamos a fechar o projeto de execução. Então, foi feito um projeto de execução, a contratação desse projeto integrou inclusive a proposta de integração do saldo de gerência, como se lembram. Mandámos fazer o projeto de execução. A ponderação era entre fazer um depósito novo e fazer a requalificação do existente. Um depósito novo, estávamos a falar cerca de 400 mil euros, e então fizemos uma proposta para fazer uma requalificação que é metade do preço. É muito caro na mesma, mas que é urgente essa intervenção, independentemente do que o vereador disse, que tudo o que for agora imediato e pontual tem que se intervir. Obrigada. Bem, os meus vereadores já me roubaram o meu discurso. Qualquer das maneiras, só uma última questão. De facto, no Algarve há 3 concelhos com 0 Covid positivos. No caso particular de Castebanim, há mais de 2 meses. Eu acho que temos tido sorte. Aliás, os concelhos são a Vila do Bispo, Castebanim e El Coutinho. Eu acho que temos tido sorte, mas também penso que o trabalho desenvolvido pela subcomissão, presidida pelo delegado de saúde, não é estranho a isto. Portanto, e daí a importância
Vereadora Vera, esta subcomissão reúne, não mensalmente, reúne semanalmente e às vezes até diariamente conversamos com o delegado de saúde. Portanto, estamos em cima do acontecimento. Bem, penso que podemos dar início então à reunião de Câmara propriamente dita. O ponto 1 tem a ver com informações. O saldo do dia 2 cifra 100. Operações orçamentais 1.469.910 euros. Operações não orçamentais 1.271.047 euros. O ponto número 2 tem a ver com exercício do direito de preferência. Imóvel sito na rua 26 de Janeiro. A senhora vereadora Filomena Sintra quer explicar o que se passa. Este imóvel é contíguo à CPCJ, ao edifício da CPCJ e à Casa da Música. E, como sabem, tínhamos uma proposta de... nunca chegámos a avançar o sítio, mas uma proposta para fazer a Casa da Juventude, que foi uma proposta conjunta com o Partido Socialista. E nós não gostamos de honrar as nossas palavras. E este edifício ainda não tínhamos chegado a um valor, mas agora que está proposta uma venda direta, nós iremos propor o exercício, tentar exercer o direito de preferência. Com este sentido, porque é contíguo à Casa da Música e havia uma vantagem para o futuro. Não temos dinheiro neste momento, mas fazer um investimento ali junto à Casa da Música, CPCJ, ser um espaço de jovens, crianças, cultura e, portanto, é um investimento necessário e para a Vila e para o Concelho e achamos que é o melhor sítio. Tenho uma dúvida, uma reserva, porque, sabem, os artigos matriciais muitas vezes não correspondem bem, é difícil de verificar. Temos aqui a proposta em cima da mesa e pode haver uma outra proposta a seguir de revogar esta decisão. Porquê? Não temos bem a certeza se os prédios batem todos certo com aquele que tínhamos ali exatamente contigo à Casa da Música. Porque há aqui um emaranhado de casas e de casinhas e como o prazo era muito curto, à cautela é melhor exercer e depois, se tivermos que voltar atrás, revogar e verificar se o prédio é exatamente este. Isto são prazos muito curtos, como sabem. São 10 dias úteis que temos para nos pronunciar. Isto entra na Câmara, quer dizer, isto chegou aqui à nossa secretária sexta-feira, tínhamos que tomar uma decisão. É isso. Portanto, há alguma dúvida? Pode-se para a votação. Quem vota contra, quem se abstém. O ponto número 3, novo cartão do idoso. Quem vota contra, quem se abstém. O ponto 4, renovação. Ponto 4 e ponto 5, renovação do cartão do idoso. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto 6, correção material do regulamento do PDM. A senhora vereadora. Senhor Presidente, o PDM, nós já iniciámos um processo de revisão do PDM, já o votámos aqui há cerca de um ano, já fizemos a caracterização de revisão do PDM, mas ao longo destes anos, o PDM é de 94 e em 95 foi feita uma deliberação na Câmara Municipal que tem sido a base para muitas decisões ao longo destes anos, de muitos anos. Acontece que houve depois um PROT, um Plano Regional de Ordenamento do Território, houve de 92, o PDM foi feito em 94, houve uma deliberação em 94 que não tem força de lei e que tem sido assumida ao longo dos anos como uma interpretação quase como o PDM e depois, já em 2007, penso, houve o novo PROT, a revisão do Plano Regional de Ordenamento do Território, que impôs uma série de regras a todos os PDMs, mudassem ou não mudassem, tinham que se transpor um conjunto de regras para o PDM de todos os PDMs do Algarve. E assim foi feito, mas depois nestas transposições, imaginem, é um articulado de um regulamento novo que se transpõe num regulamento antigo de uma hierarquia inferior. É um conceito mais genérico para um conceito mais específico. E ficaram dúvidas sobre interpretações de alguns artigos e numa situação específica e a propósito de um processo específico foi pedido a título de colaboração institucional pedido parecer à CCDR para nos ajudar a interpretar e a CCDR entende que há uma incongruência nessa transposição de 2007 e 2009 e portanto, porque o PROT foi em 2007 e nós transpusemos adaptámos o nosso PDM em 2009. Portanto, independentemente da revisão do PDM,
para que não haja vício em nenhuma deliberação ou nenhuma tomada de posição, a partir do momento que temos este parecer da CCDR, é da boa prática corrigir e tentar adaptar já este articulado nestes pontos específicos do PDM, para estarmos todos descansadinhos, para que não haja aqui incongruência. Isto é um procedimento simples, mas supostamente não obrigaria à consulta prévia, mas nós vamos mandar na mesma para as entidades para que se possam pronunciar. Portanto, há alguma dúvida? Portanto, estamos de acordo com a abertura do procedimento para se corrigir a incongruência que a vereadora Filomena Sintra falou. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 7, abertura de procedimento de revisão, Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação. Alguém quer, tem alguma dúvida? Pode-se para a votação? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 8, Regulamento de Serviço de Saneamento, Águas Residuais Urbanas do Concelho de Castelmarim, início do procedimento de alteração. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 9, Regulamento do Serviço de Abastecimento Público de Água do Concelho de Castelmarim, início do procedimento de alteração. Alguma dúvida? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta de número 10, Regulamento da Ocupação do Domínio Municipal e Publicidade, início do procedimento de alteração. Tenha a vontade, Sra. Vereadora. Independentemente de todas as alterações que são necessárias, isto é o início da abertura de um procedimento, vale o que vale, mas é necessário, toda a gente dê os seus contributos, mas é importante esclarecer que este regulamento é bastante importante porque vai incorporar aquilo que são as novas taxas por força das transferências de competências, ou seja, em janeiro, quando o senhor das bolinhas quiser vender bolinhas na praia, vem à Câmara. Se nós não tivermos alterado o nosso regulamento, estou a dar um exemplo, como muitos outros, não podemos cobrar a taxa respectiva. E como isto é um procedimento que demora muito tempo, independentemente das outras alterações que estão aqui mencionadas na proposta, a proposta que há de vir à Câmara, isto é a abertura de um procedimento, a proposta que há de vir à Câmara há de incorporar taxas novas que nós nunca, por natureza, nunca tivemos. Pronto. Quem vota contra, quem se abstém. O ponto 11, início do procedimento de alteração do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos, Higiene e Limpeza Pública. Tenha a vontade, Sr. Vereador. Só uma nota portanto, o documento da proposta que tem convosco diz respeito, faz um considerando sobre o documento e qual era a razão maior da alteração do documento. Peço que entendam que a alteração poderá ser mais vasta. Portanto, nós temos que encontrar aqui houve um considerando que é especialmente aquela situação que tem a ver com as questões dos pagamentos das pessoas, dos prazos, uma vez que também decorre, como sabem, o resíduo sólido urbano é pago na fatura da água e do saneamento e, portanto, todos estes 3 regulamentos têm que estar encadeados naquilo que é a forma de relação com o cliente, chamemos assim, com o consumidor. Obviamente, o regulamento dos resíduos sólidos urbanos carece aqui de uma readaptação, uma vez que as legislações foram sendo alteradas, este regulamento já tem algum tempo e temos que, portanto, integrar aquilo que é a salubridade, chamemos assim, económica do sistema de recolha de resíduos sólidos urbanos. Portanto, as alterações são mais vastas que esse considerando, mas entendo que depois o documento há de ser analisado e discutido e, obviamente, todas as opiniões depois serão importantes para podermos encontrar um consenso e um documento capaz de servir os castemarinenses. Era só isso. Portanto, ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 12 tem a ver com também início de procedimento de alteração do Regulamento de Cobrança de Taxas e outras receitas municipais. Pode-se para a votação. Quem vota contra, quem se abstém. O ponto 13, também início de procedimento de regulação do Regulamento da Atividade do Comércio e Retalho. Alguma dúvida? Pode-se para a votação. Quem vota contra, quem se abstém. Finalmente, intervenção do público. Doutora Lucinda, quem é que se quer inscrever mais? Do Sr. Oneto. Tenha a vontade, doutora Lucinda. Da Brita também. Muito obrigada, Nuno. Ainda bem que o Sr. Oneto está aqui hoje. Outro dia o Sr. Oneto falou nos toldos, na necessidade dos toldos para proteger as pessoas do calor.
enquanto esperam pela vez para entrar nas casas comerciais. Senhora Neto, com todo o respeito, eu discordo de um pedido à Câmara de instalação de toldos em instituições privadas. Então, quando falou na Caixa Geral de Depósitos, quando se pensa na Caixa Geral de Depósitos, a revolta é ainda maior, porque a Caixa Geral de Depósitos cobra-nos taxa de manutenção de conta, não nos paga nada pelo dinheiro que possamos lá ter, pouco ou muito, ou 0,00, enfim, e depois está à espera que a Câmara coloque lá uns toldozinhos a proteger os seus clientes. Eu acho que a Câmara não tem a obrigação de fazer um certo número de coisas. Não me passa pela cabeça, não sendo carenciada, graças a Deus não sou, e não devia haver ninguém carenciado. Toda a gente devia trabalhar e receber pelo seu trabalho o suficiente para viver com dignidade. Mas como infelizmente neste país de brincadeira não é assim, há muita gente que se farta de trabalhar e não ganha para viver uma vida com dignidade. Infelizmente há situações que não podem esperar, são demasiado urgentes, e as pessoas recorrem à Câmara ou a quem podem. Se eu estivesse no lugar delas, faria o mesmo. Mas não me passa pela cabeça vir pedir à Câmara, sem ser carenciada, que vão lá à minha casa fazer uma obrinha qualquer que ela seja. Martelar um prego, que seja. Aliás, para martelar um prego também estou lá eu, não é? Que sou martelo 2 vezes. Não preciso de ninguém para martelar. E se precisasse, chamava alguém a quem pagava. Eu não ia chamar alguém para fazer coisas dessas. A Câmara não tem obrigação de tudo. E, por exemplo, também tem sido muito comum aos meus ouvidos, acontece com frequência, os meus ouvidos ouvirem dizer: olha, chama lá a Câmara, porque está ali aquele raminho a estorvar a visão do espelho, da estrada. Bem, eu não chamo a Câmara, eu pego numa tesoura de podar ou numa tesoura de pontas compridas, que por acaso eu tenho e uso as duas, eu vou lá e corto. Vamos ficar à espera que a Câmara faça tudo. É demais. Há coisas que... A Câmara somos todos nós. Eu acho que é este espírito que falta. Assim como a questão do lixo. E eu agora vou falar do lixo, literalmente entendido como tal. Não vou falar de outro tipo de lixo moral, corrupção. Por acaso tenho muito a dizer sobre isso, mas infelizmente não me vai haver espaço, pelo menos hoje, e portanto vou ter que avançar. Esse é o tema que me é mais caro, porque é o que mais nos prejudica. É o que mais inferniza as nossas vidas. Mas pronto, vai ter que ficar para a próxima, ou para uma das próximas. Ora, o lixo. Não vale a pena vir à Câmara dizer: limpem mais, limpem com mais frequência, ponham mais pessoal a limpar. Uma Câmara limpa, um conselho limpo, não é aquele onde há muitas pessoas a limpar. É onde todos sujam o mínimo possível. É onde deixamos as peneiras em casa, a vaidade toda, e temos a humildade de apanhar uma lata que algum porquinho atirou para o chão. E nós temos a humildade de apanhá-la. E a humildade é uma coisa muito bonita. Agora, não podemos esperar que esteja tudo absolutamente impecável sempre, quando basta um para estragar o trabalho dos outros todos. Bom, agora, do que eu vou dizer, eu gostaria muito de estar calada. Mas a senhora vereadora Célia provoca, e como ela costuma dizer, eu tenho que responder. A senhora vereadora Célia falou em glamour e sala cheia. Sala cheia, o senhor Presidente não consegue encher esta sala, a não ser quando atribui os prémios às criancinhas das escolas. O senhor Presidente acho que faz muito bem encher a sala para atribuir prémios aos alunos, porque está a valorizar a educação, que é muito o que falta no nosso país. É pela educação que se atinge o civismo, e é isso que nos falta, basicamente. E então, o Sr. Presidente se calhar não sabe como é que se enche uma sala. É fácil, Sr. Presidente. O senhor convida toda a gente do partido, mais toda a gente das listas, mais os amigalhaços dos concelhos vizinhos, mais os amigalhaços dos amigalhaços, convida toda a gente para uma almoçarada faustosa no final da sessão solene, e o Sr. Presidente vai ver, até pelas escadas tem gente. Porque lambareiros por um almoço grátis para eles.
mas muito caro ao concelho. E essa cena lembra-me uma canção do Pedro Barroso, que deixou-nos há uns meses. É um cantor que eu admiro profundamente, desde há muitos anos. Eu admiro o trabalho daquele homem há mais de 30 anos. Ele tem uma canção que se chama A Festa Foi Bonita. Eu convido a ouvirem, está no YouTube. A festa foi bonita. O problema é o que fica depois da festa. Nós queremos acordar num outro ambiente, mas ele está igual. Porque a festa foi só para meia dúzia dos que cá vieram e mesmo para esses durou o tempo de gastar o que faz falta aos mais carenciados e ao concelho em geral. Tenho dito, muito obrigada. Senhora Neto. Bom dia, Sr. Presidente, bom dia a todos. Era para saber qual é a posição do Executivo Municipal sobre o meu pedido de instalação dos toldos que eu fiz no Gabinete de Apoio ao Município no dia 24 de julho. Sim, senhor. Senhor Cabrita. Em primeiro lugar, antes de mais nada, bom dia a todos, aqui os vereadores, Sr. Presidente da Câmara, podem ficar os seus vereadores descansados, que ainda vou falar de vós. Fiquem descansados. Vai falar de... Não vou falar dos vereadores, nem do Presidente da Câmara, não vou falar de ninguém. Vou falar único e simplesmente da Castro Marim e daquilo que eu vejo que pode estar mais melhor ou pior um bocadinho, e eu vou falar sobre isso. E não pensem que me calo, não é muito fácil de fazer. Mas, de qualquer maneira, quero agradecer as palavras da Sra. Vereadora Filomena Sintra, no que se refere à instituição Santa Casa da Misericórdia, mas dizer também que houve duas pessoas essenciais, foram essenciais no que está a decorrer hoje. E ainda bem que não temos qualquer problema, porque alguns, se calhar por sorte, temos sorte, mas também é o trabalho dessas duas pessoas, que é o Dr. Mariano, delegado de saúde, e também a diretora da Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim, doutora Iola Fernandes. Graças a esses dois personagens, aquilo, graças a Deus, tem corrido do melhor. Com exceção, e também falava a doutora, de alguns problemas que acontecem em algumas instituições de solidariedade social e que hoje vêm à baila, que são culpados, toda a gente atira pedras. O certo é que durante todo este tempo são visitadas algumas instituições. São visitadas as instituições daqueles que não fazem parte lá daqueles senhores todos. Essas são, outras não sequer são visitadas. Mas deviam ser, para saber se as pessoas tinham ou não condições de poder trabalhar e tinham ou não condições de defender os seus utentes, coisa que não fazem. E ademais, e a gente nota no Distrito de Faro, se mandarmos o utente da Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim ou de outra instituição qualquer, e isto não são palavras minhas, são palavras de um provedor da Santa Casa da Misericórdia, que não sei se é de Monchique, se é outro lugar, que também é médico. E o que ele disse foi, os utentes da Santa Casa de Misericórdia, quando chegou a Faro, trazem sempre, lá escrito em letras grandes, desidratação. Estão desidratados. E aqui isto aconteceu comigo há relativamente pouco tempo. E ao contrário de muita gente pode pensar, os utentes da Santa Casa da Misericórdia bebem água de hora a hora e nem sequer, às vezes, nem sequer chega a isso. Todos os dias, quer o chá, quer a água. Portanto, às vezes o que acontece não é culpa só dos provedores da Santa Casa da Misericórdia, é culpa da Segurança Social, é culpa da Direção-Geral de Saúde e é culpa dessa gente toda que não acompanha de perto essas mesmas instituições. E que deviam fazê-lo, porque estão em causa a vida de muita gente. E isto e não estou dizendo isto para dizer que a Santa Casa da Misericórdia poderá fazer melhor de todos. Não, mentira, não quero dizer isso, porque isto pode acontecer a qualquer momento. Nesta ou noutra qualquer. Esperemos bem que não, para que os nossos utentes não venham a ter esse problema, nem a nós, nem a Castro Marim possa vir a ter. Mas, de qualquer maneira, é só para ficar
esta pequena informação. Depois, e ontem falei com a senhora vereadora, a Filomena Sintra, e que sei que perfeitamente não pôde ir hoje, não pôde ir de manhã, sei perfeitamente disso, mas não era só para falar sobre o problema do Jardim de Infância de Casco Marim, que está uma autêntica, e desculpem-me, e ela depois já de ver, pronto, já não vou falar mais nisso, a senhora dirige-se à creche e Jardim de Infância e vê o seu exterior. Nem relva já temos. Depois, eu queria falar, e eu queria levantar este problema por uma razão muito simples, é que junto à creche e Jardim de Infância foi criada, ou nasceu ali uma lagoa, já há uns meses, tem ali uma lagoa, que até para cá já está cheia de limos e só na via já tem sapos ou coisa do género. Está ali há bastante tempo e isso quero que a senhora também, quando passar, dê uma olhadelazinha, ver que realmente o que é que faz ali aquela lagoa. Depois, esta manhã, não, já há alguns dias que venho para a Santa Casa da Misericórdia, aliás, como faço todos os dias, e passo ali para a rua do Manuel da Água, para aí abaixo, e sei que tiveram fazendo, nos canteiros que ali estão, tiveram tratando da relva, pondo direitinho aquela relva toda, mas há 2 canteiros que não se tocaram. Foi ao pé do Zé Aníbal dos Mártires Rosa, que é ali o café, e depois ao pé dos irmãos carpinteiros, também ninguém lhes tocou. Portanto, eu agradecia que fizessem esse problema. Depois, ainda temos outra coisa que eu vi, e que passa ali também todos os dias, que é junto ao lavadouro municipal, que está uma árvore que junta um muro, que já está a levantar o próprio muro, já levantou toda a calçada e está a levantar o próprio muro e está a entrar no canteiro da relva também. Também está a dar cabo também já do canteiro da relva. E é isso que, essas preocupações que eu aqui trazia. Lá em cima, pois não toquei a nada daquilo, nem tentei limpar, senão ainda me chamavam para limpar de nomes e eu não fiz nada disso. Não quero tocar, já não faço mais nada. Senão chamam-me todos os nomes, mas fiquem descansados que ainda leva mal. E também fiquem descansados, que eu também sei o que é o elogio sarcástico, fico muito contente com isso. De qualquer maneira, quero-vos agradecer e vejam estes casos que realmente está em causa, é as pessoas que nos visitam a realmente encontrar estas situações, saber que uns indivíduos, umas pessoas quaisquer, andaram limpando os canteiros, tirando aquela relva toda e depois deixaram para trás 2 canteiros que a relva já tem meio metro de altura, não é? Portanto, a erva já tem meio metro de altura, portanto, eu agradecia que olhassem para estes problemas que eu acabei de levantar. Pronto, muito obrigado, sim. Senhores vereadores, alguém quer responder? Sim, eu gostaria de dizer só aqui uma palavra. Eu estou aqui tão vaidosa com uma máscara que a Dona Maria José me ofereceu hoje de manhã e agradeço publicamente. Estas coisas são bonitas. Dizer que em relação às instituições e em relação a estas normas, o sentimento que eu tenho neste momento em Portugal sobre várias coisas é de uma enorme injustiça para quem é sério, quem trabalha todos os dias. E a responsabilidade é declinada sempre sobre aquele que mais dá de si, que menos recebe e mais injustamente é chamado à barra do tribunal. Não me vou queixar agora de mais um processo que tenho de obras licenciadas em 1986, mas que já me tirou uma noite de sono e este país é assim. E um processo com responsabilidade pessoal financeira. Portanto, em 86 já devia saber o A, E, I, O, U, já andava na primária, mas a responsabilidade agora é de quem está na função e quem tem que usar dinheiro dos cofres do município não sabe onde é que vai buscar para resolver problemas gravíssimos e com investimentos avultadíssimos. Eu e o Sr. Presidente, mas eu, como sou responsável do pelouro das obras públicas, eu desta vez alivio-lhe um bocadinho as costas, assim que também, infelizmente, assim acontece. Mas para dizer isto da saúde pública e das normas da DGS, o que é que está a acontecer neste momento em Portugal? Ninguém tem culpa do que está a acontecer, ninguém sabe por onde é que vamos, isto é muito difícil. Primeiro, aos portugueses devia ser exigido mais respeito uns pelos outros. Criticamos a ministra porque fala assim, criticamos porque fala assim. Eu acho que as avaliações devem ser feitas de uma forma mais fria e depois em conformidade, e devemos contribuir para a solução. E eu não gostaria de estar no papel da pessoa que dá a cara todos os dias, que quando é coisas boas é o Primeiro-Ministro, quando são as coisas difíceis é a Ministra da Saúde. Mas também não gosto quando se criam normas
e a responsabilidade é para quem tem que executar. E isto para ir bater nisto das instituições. Alguém se preocupou em saber como é que a Santa Casa, como é que a Abespa, como é que a Cegonha Branca consegue pagar os salários aos funcionários? O que é certo é que tem que aumentar, recomendar aquelas exigências, e são recomendações inexequíveis, muitas delas. É o caso da reabertura do ano escolar. Quem é que vai ser a responsabilidade? Da Câmara e do agrupamento. Ora, mas se existe uma norma que diz devem as criancinhas assim, devem ser assim, não existe mais uma sala na escola pública, como é que isto se cumpre? Se o Estado não põe mais um professor, um operacional, deu 3.000 euros para as máscaras para os alunos e para funcionários, este agrupamento, para substituir todos os dias. Então, vivemos num país que eu entendo que tem fracos recursos, mas também não é justo que se decline, enxute a água do capote e depois aqueles lá, se isto der algum problema, eles é que são responsáveis porque não cumpriram as normas. Isto não é justo, é um problema do país, independentemente desses problemas outros que possam haver nas instituições, porque de facto também há muita coisa, e de facto o Sr. Gabarita também tem razão numa coisa, uns são fiscalizados por tudo e por nada, e porque têm 1 metro quadrado, e está uma pessoa a mais que estava em casa em condições sem dignidade nenhuma, mas se está ali a mais na instituição, já é um problema para a instituição, aos olhos da Segurança Social, e depois acontecem outras coisas, sobre isso não vou opinar, porque respeito o trabalho essa parte desse trabalho. Agora, o que está a acontecer em Portugal, nós não podemos aceitar. É um declinar absoluto das responsabilidades do Governo sobre a implementação destas normas. É o delegado de saúde, e depois nós aqui temos a sorte de ter um delegado de saúde com coragem, com determinação, com responsabilidade. Porque isto é muito difícil. Imaginam as pessoas todas com o cutelo em cima do delegado de saúde de Castro Marim. O delegado de saúde, eu quero falar com o delegado de saúde, eu não sei o quê, eu quero delegado de saúde. E depois começam-se com essas comparações que não podemos cair nessa asneira. Essas comparações que aqui se faz, ali se faz. Então, mas se a ordem era confinamento e as regras são aquelas, nós quando dizemos aqui se faz e ali se faz, sejamos justos e digamos, faz-se no cumprimento das normas? Vocês vão aos carrosséis ali ou acolá e veem as pessoas afastadas, os 2 metros que é obrigatório e a máscara e a limpeza das mãos, vêm lá, isto é muito complicado. E depois a responsabilidade, nós queremos ajudar, mas a responsabilidade é nossa da Câmara. Todos nós somos responsáveis nesta pandemia, penso eu. E acho que as coisas, como estão a ser legisladas, normalizadas, no sentido da norma, tiram a vontade das pessoas do serviço público, porque estas instituições, a maior parte dos seus dirigentes não recebem nada e depois são responsabilizados porque não conseguiram cumprir as normas, que são orientações. E nas escolas, pergunto eu, vai o Estado responsabilizar-se da mesma maneira, fazendo uma auditoria se acontecer alguma coisa? Vamos fazer o melhor possível. Inclusive, vamos tentar mudar carreiras, transportes, porque vejam bem, os miúdos não podem circular uns com os outros. E depois veja-se a hipocrisia do sistema. Na sala não podem estar. Mas depois existem as atividades extracurriculares e os ATLs, que não são os miúdos da sala A e B. É os miúdos do ATL que se cruzam das salas todas e no dia seguinte voltam para a escola em salinhas separadas. Acho que devíamos ser um bocadinho... É difícil, eu sei que não é fácil, mas quando sinto estes apuramentos de responsabilidades públicos como estão a acontecer, e eu não estou a ser juiz do processo, simplesmente acho que não deve ser tão bem assim, não deve haver tanta irresponsabilidade só daquela direção, acho eu, havendo assim à distância. Vamos imaginar a unidade de cuidados continuados, é um serviço da Administração Central. A rede de unidade de cuidados continuados é de quem? É a Administração Central, tem a responsabilidade daquele funcionamento. Quais foram os meios que reforçaram lá? Nenhum. O Sr. Cabrita dizia-me ontem, e com toda a razão, que tem tido a sorte de, neste lar, não haver muita necessidade de ir muitas vezes ao hospital. Porque, como vocês sabem, imaginem, num lar estão 40 pessoas, 30 tiverem que ir ao hospital, quando regressam do hospital vão para onde? Isolamento onde? É o que aconteceu em grande parte dos focos do país
nos lares foram os doentes que tiveram que ir à hemodiálise, aos hospitais, apanharam nesses sítios, não foi mais lado nenhum. Isso está minimamente estudado. Portanto, vamos imaginar, 20 pessoas do centro de saúde da Santa Casa têm que ir ao hospital, regressam, ficam em quarentena, isolados, onde? O que é que o provedor faz? Não aceita as pessoas? Portanto, isto não é fácil, cumprir as normas assim de uma forma tão estrita. E, portanto, acho que nós portugueses temos aqui um grande desafio. Nesta pandemia, devíamos estar unidos na solução e todos colaborarem com qualquer coisa. Às vezes a qualquer coisa é simplesmente não fazer nada e não ir a lado nenhum. É verdade. Mas não partilhemos esse mal dizer uns dos outros, que sabe lá Deus porque é que aconteceu, o que é que não aconteceu. Mas sejamos os primeiros a denunciar situações de abuso, isso sim. Mais alguém quer intervir? Podes, Sra. Vereadora Vitor Rosa. É só que sobre a questão do Sr. Oneto e do Sr. Cabrita, nós, na perspectiva dos toldos, contactámos os serviços de finanças e o banco, em especial, porque os dois bancos, portanto, relativamente a esta matéria, e enviámos uma carta para Lisboa, para cada um deles. Portanto, estamos à espera que essas entidades decidam se põem ou não, o que quer que seja, duvido, mas vamos insistir. Relativamente às questões levantadas pelo Cabrita, pois, obviamente, seja em público, seja em privado, teremos sempre isto não são críticas, são pontos de situação que agradecemos, obviamente, aliás, já falei isto várias vezes, não é? Os vossos olhos são os nossos olhos e só assim é que a gente pode melhorar. No caso particular desses canteiros, nós temos uma empresa que está a prestar serviço nesta área e, portanto, é importante, e também peço que entendam que às vezes não é fácil termos um gestor de contrato permanentemente em cima daquelas equipas que chegam e às 7 da tarde é que se vão embora, e, portanto, é importante termos este feedback, porque, obviamente, quando chegar à altura de eu assinar a faturinha, se calhar tenho dúvidas, não é? E, portanto, as coisas serão revistas em conformidade. As árvores e os muros, isto é um eterno problema, nós em Castro Marim temos um subsolo para o salgado, as árvores não gostam de estender as suas raízes em profundidade, tentam sobreviver à superfície, então isso tem um impacto enorme no pavimento, nas casas das pessoas, nos muros, mas vamos verificar esta situação para tentar encontrar o melhor. Sobre a creche, pois, como já dizia a Sra. Vice-Presidente, nós neste momento temos um plano de intervenção geral em tudo o que é os equipamentos que têm a ver com a educação, não é? Para prepará-los na perspectiva do novo ano que se aproxima, novo ano letivo. Portanto, é o momento dessa análise e dessa definição do que é necessário fazer e da intervenção. Não tenho mais. Sra. Vereadora Filomena Sintra. Eu falo, depois disperso-me na resposta, que é quanto ao centro infantil, depois irei lá hoje, disse ao Sr. Cabrita que iria lá ver, e o ver é para resolver, e de facto é um equipamento que acima de tudo é onde estão as nossas crianças e não é para estar mal cuidado, é para estar bem cuidado, e foi feito ali um grande investimento, não é para estar descuidado. E, portanto, às vezes, olhos que não veem, coração que não sente. O senhor transmitiu-me com as suas palavras o que sentia, porque já tinha visto. Eu, com certeza, irei, com a minha tranquilidade, que me é muito típica, quando vejo coisas que o meu coração sente, com certeza também irei ter uma reação menos boa, mas vamos tratar. Bem, eu penso que, no fundo, a doutora Alcinda respondeu ao Sr. Oneto, isto é... eu acho que faria algum sentido, por exemplo, a Caixa... Faz sentido a Câmara ajudar entidades privadas, pessoas que estão com dificuldades financeiras. A Caixa Geral de Depósitos, isto é, quer dizer, a Câmara ajudar uma Caixa Geral de Depósitos, calma aí. Agora, podemos sensibilizá-los para, e espero que se consiga. Penso que o Sr. Neto também falou na farmácia. A farmácia penso eu que não se apanha muito sol, há ali umas árvores e tal. Mas a farmácia é uma entidade privada também.
Agora, estou-me a lembrar, por exemplo, o Centro de Saúde pediu-nos apoio para colocar os acrílicos, e foi uma coisa que nós fizemos, mas o Centro de Saúde é Estado, e como Estado que é, faz algum sentido, temos vocação para. De facto, não temos muita vocação para nos substituir a privados que têm dinheiro, isso não temos. Podemos tentar sensibilizá-los para, mas mais do que isso penso que não. A doutora Lucinda ainda foi buscar o glamour. Eu confesso que é uma palavra que eu não utilizo no meu léxico e tive o cuidado de ir ao dicionário ver o que é que significava glamour. E uma das definições, beleza sensual considerada característica de certas figuras públicas elegantes do mundo do espetáculo. Qualidades de quem é elegante, charmoso e considerado sedutor. Uma outra definição, charme e encanto que possui alguém atraente, sofisticado e que está na moda. Eu dispenso muito bem este glamour. Estou-me a lembrar... aliás, eu não tive a oportunidade de responder na última reunião, porque já estava no final. A senhora vereadora Célia falou que glamour também é emoção. Repare, eu fico muito emocionado quando, por exemplo, sei que castro-marinenses morreram no corredor do Hospital de Faro sem qualquer assistência, como aconteceu há poucos dias. Fico muito emocionado quando há castro-marinenses anos à espera de uma consultinha e de uma cirurgia. Isso são coisas que me emocionam. Agora, glamour, passo um bocado ao lado deste glamour. Senhor Cabrita, repara, eu penso que falou aí do Dr. Mariano Ayala e doutora Iola, eu não posso estar mais de acordo, que são duas pessoas que têm feito muito para que a tal pandemia não chegue ali à Santa Casa, tal como o senhor provedor. Eu penso que também em boa hora nós acertámos a contratação do Dr. João Fernandes, que eu penso que também é uma pessoa importante no meio disto tudo. Aliás, eu fiquei escandalizado quando eu ouvi, até esta manhã, quer dizer, aquele lar que foi agora apanhado com não sei quantos casos, não sei quantas mortes e tal, não tinha médico. E quantos lares há que não têm médico? E penso que em boa hora nós acordámos, nós Câmara, acordámos com o Sr. Cabrita e com a Misericórdia, contratar um médico esse que é pago pela Misericórdia e pela Câmara Municipal. Penso que foi uma boa ação que nós fizemos e que, aliás, eu conheço bem o Dr. João Fernandes, é dos médicos mais competentes que há aqui nesta zona. E não dizia mais nada, não sei se mais alguém quer intervir. Tenha uma data, Sr. Cabrita. Não é muito hábito voltar a dar a palavra? O que eu queria dizer, em relação ao doutor João Fernandes, é que ele hoje, as receitas passa todas no gabinete dele, porque eu, ou a direção do lar e a diretora técnica, achámos por bem que era a enfermeira que lá tínhamos, que fazia diversos trabalhos em diversas firmas. O Dr. João Fernandes e o fisioterapeuta, que prestava, e que viemos a saber, que prestava serviço noutras localidades e noutros sítios, pedimos-lhe o favor de que cada um deles, o Dr. João Fernandes não podia ser, que é médico, e teria que continuar a exercer a sua atividade, e só lhe dissemos que diríamos tudo o que se passava e ele passa os medicamentos na sua casa, todas as semanas, muito bem. 2 vezes. Quanto ao fisioterapeuta, mandei-o para casa porque gosto pouco que me mintam. Porque quando se está a trabalhar noutra localidade e com muitas pessoas, pode vir a pôr em causa a instituição Santa Casa de Misericórdia. A enfermeira avisei-a e ela deixou de prestar serviço para qualquer instituição, a não ser a Santa Casa de Misericórdia o tempo inteiro. Muito bem. Muito obrigado. Muito bem. Pronto, está encerrada a ordem de trabalhos. Vamos aprovar em minuta os pontos. Os pontos foram todos aprovados por unanimidade. Portanto, estamos de acordo, ninguém vota contra, ninguém se abstém. Dou por encerrada esta sessão. E agradeço a presença de todos.